Olá, eu sou Letícia Balanecker. Olá, eu sou Mariana da Costa. Seja bem-vindo ao Conexão Alimentar, o seu podcast da engenharia de alimentos. Hoje a gente está aqui, a gente tem o prazer de receber o Juarez Sens, que trabalha na indústria de alimentos já faz um tempo. Juarez, primeiramente a gente queria agradecer a sua presença aqui e a gente queria que você falasse um pouco sobre o Hidromel, sobre você e sobre o seu produto, né? Agradeço pelo convite, eu me chamo Juarez, eu trabalho no Instituto Federal Catarinense, eu sou responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica e de formação sou químico, tenho doutorado na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos também. E então eu vim para falar de um produto que não é um produto novo, mas é um produto que hoje está em evidência, né, que é o hidromel. Hidromel ele é conhecido como um vinho de mel. Ou um fermentado, ou então um mead, né. É um fermentado de mel, e aí eu vou apresentar algumas características sobre ele, o que a legislação fala, quais as principais características desse produto. Certinho. E você acha que os consumidores brasileiros conhecem a bebida do hidromel? Você acha que ela pode alcançar um público maior? O que você acha que hoje em dia, qual é o papel do hidromel no mercado brasileiro? Olha, hoje, recentemente a gente fez quando a gente começou a empresa, há uns 5, 6 anos atrás, a gente fez algumas, degustações, assim, algumas entrevistas com as pessoas no supermercado, em algumas oportunidades. E 90% das pessoas que a gente entrevistava não conheciam, nunca tinham ouvido falar em hidromel. Embora seja uma bebida bastante antiga, né, mas, as pessoas não conhecem no Brasil. É, realmente, é uma bebida milenar, mas que infelizmente ainda não está tão presente no mercado brasileiro, né, Vitor? Sim, e você falando assim das questões dos desafios, né, das pessoas não conhecerem. Para você, quais são os principais desafios na produção do hidromel, seja em questão de mercado, sabor, produto, né, enfim, produção? Olha, um grande desafio hoje, porque assim, ó, o hidromel ele é um produto que, pela legislação brasileira, ele tem um grau alcoólico que pode variar de 4 a 14%. Só que se a gente trabalha com produto a 4%, a gente vai precisar fazer um tratamento térmico, porque ele não vai suportar, ele vai se degradar rapidamente. Então a gente trabalha com com uma pasteurização e carbonatação. Então ele vai parecer uma cerveja, o hidromel. Ou uma kombucha. Se a gente trabalha com característica com um grau alcoólico de 12 a 14, que é o máximo que a legislação permite, ele já vai ter uma característica de vinho. Então, são produtos que, dependendo de como você vai compor e o que você vai adicionar, se você vai trabalhar com frutas, com especiarias, com ervas, ele pode apresentar características muito diferentes uma da outra. Então, se a pessoa prova um hidromel pontualmente, ela pode adorar, como ela pode odiar o produto e tomar aquilo como representação de hidromel. Só que o hidromel existe uma gama muito grande de variação que ele pode permitir. Então, um grande desafio é você conseguir compor produtos que as pessoas gostem e que conheçam, obviamente. Acho que a falta de conhecimento sobre o produto é muito grande ainda e é um limitador. Eu ia perguntar qual que é, né, a definição de hidromel, né, para quem não sabe, e qual que é a matéria-prima e a principal característica dessa bebida fermentada. Sim, é uma bebida alcoólica, né, fermentada, então, tem muita gente que confunde com licor, acha que é cachaça com mel, acha que tem muito açúcar, não. Na verdade, o hidromel, por definição na legislação brasileira, é um produto alcoólico fermentado, né, você precisa adicionar água, diferente do vinho. O vinho você não pode adicionar água, e o hidromel você precisa adicionar água no mosto, né, é água, mel e levedura, basicamente. Mas existem as variações dos estilos melomel que vão frutas, meseglin que vão especiarias, bragô que vai malte, capsumel que vai pimenta, enfim, algumas outras variações que aí vão ter essa adição de alguns ingredientes, ou no processo fermentativo ou só na saborização, na etapa de maturação. Então, eh por definição, hoje a legislação brasileira é um dos principais problemas para a gente, porque nós somos em 25 produtores nacionais, né, registrados, e a definição não permite a adição de frutas, não é que não permita, não contempla. Então a gente tem que trabalhar com hidromel de
tal coisa. A gente não pode dizer que se a gente estiver trabalhando com hibisco, a gente não pode dizer que é hidromel de hibisco, é hidromel com hibisco. Então algumas coisas a gente pode usar na legislação para conseguir comercializar, mas a legislação só define como uma mistura de água, mel, levedura e fermentado de 4 a 14% de grau alcoólico. É a única definição. Muito interessante, Juarez. Você pode falar também para a gente um pouquinho o que te motivou a estudar sobre hidromel? Você tem algum projeto futuro com hidromel, que tem de despertar interesse em você, etcétera? Sim. Eu produzo hidromel há mais de 10 anos. Eu comecei de maneira, caseira, não é nem artesanal, é caseira, fazendo, eh, lotes de 5 litros, de 10 litros, e eu testava diferentes formulações, né, composições. Hoje eu produzo já industrialmente, eu faço uma média de 3.000 litros por ano, por safra, e antigamente eu fazia 100, 200 litros, né. E hoje eu só faço 3 estilos. Eu faço o estilo tradicional, que é mel, água e levedura. Eu faço o estilo Jaon, que é com laranja, cravo e canela e uva passa. E um estilo com, hibisco, cravo, canela também, noz moscada e alecrim, que é um estilo do sangue dos vikings, que se fala, né. Eu acabei limitando um pouco a produção, porque ele você demanda muito volume, né, o custo do produto é muito caro. Então, pra gente ter mel bom, a gente paga caro. Então, eh, acaba que você não tem muita variedade quando você está em escala industrial, né, não se permite ter, do que quando você trabalha com volumes menores, que você pode variar, fazer 5 litros, 10 litros e ter uma variabilidade maior. Hoje o principal desafio é conseguir fazer hidroméis, com maturação. Eu tenho hidroméis hoje de 5, 6 anos já de maturação, e daí são hidroméis que você conseguir chegar num público um pouco mais exigente, que está disposto a pagar um pouco mais caro. Essa o desafio é sempre conseguir inovar com num mesmo produto e trazer inovação nele com uso de madeira diferente, com uso de preparo diferente, enfim. Você citou, Juarez, a questão dos vikings, né. Então a gente pode dizer que o hidromel é como se a gente pode tratar ele como uma bebida milenar. Então, assim, você que você acha que ele não é tão popular no Brasil? Olha, na minha opinião, assim, ó, porque um pouco da história, né, o termo lua de mel dá origem ao hidromel, não sei se vocês já sabem disso. Os padres irlandeses presenteavam os noivos que iam casar com essa bebida, e eles deveriam tomar no seu primeiro ciclo lunar, ou seja, no seu primeiro mês de casados. E aí isso trazia fertilidade para eles, enfim. Na verdade, eles deviam ficar embriagados e, enfim. Então, eh, desde aquela época, era uma bebida já um pouco exclusiva, em função do preço do mel, né. Então, hoje o Brasil tem muito mais difusão de vinho do que de hidromel. O hidromel hoje está na modinha, assim, mas a gente não sabe ainda se as pessoas vão de fato, eh se vai perseverar, né. Porque hoje nós, como eu comentei, nós somos em 25 produtores nacionais e só em Bento Gonçalves tem 70 vinícolas. Só para a gente ter uma proporção do que é o vinho e em relação ao hidromel. Então é muito pouco, as pessoas não conhecem, então acho que falta difusão mesmo da bebida, da pra que as pessoas conheçam e experimentem, né. O hidromel, a gente tem visto ultimamente na indústria de alimentos muito do tema de inovação, né. Eu acho que o hidromel ele cabe perfeitamente nesse tema. Você acha que o hidromel tem como adaptar para tendências de mercado, como adaptar para bebidas que hoje em dia têm sido mais presentes de mercado, e fazer drinks a partir do hidromel? Sim, sim, já existe isso, né, eu acho que não seria uma inovação, mas seria uma tendência, eu acho, de mercado, sim. Porque como as pessoas não conhecem, acho que muitas pessoas pensam que é uma bebida doce, né, é uma mistura de cachaça com mel, coisas assim, então as pessoas tendem a pensar desta forma. E quando conhecem o hidromel, vê que é uma característica totalmente diferente, né, da bebida. Então eu acho que, usar ela em drinks que podem favorecer a astringência dela, que podem favorecer o aroma, enfim, eu acho que isso pode ser uma tendência sim para difusão da cultura do hidromel. E participação de eventos, de feiras vikings,
Eu acho que isso tá muito em voga hoje em dia. Ainda está. Você falando dessa de tendência em feiras vinhos, você acha que o hidromel ele tem público-alvo especificamente ou ele atinge todas as idades, para os 18 anos? Não, ele não atinge todos os públicos. Ele atinge pessoas que têm, interesse em bebidas de grau alcoólico mais elevado, como vinho, que sejam, degustadores dessa característica de bebida e que estejam dispostas a pagar um pouco mais, porque não é uma bebida barata. É caro se fazer hidromel. Então você não consegue e o hidromel, a gente leva a fermentação em si é um processo relativamente rápido, mas todas as etapas de maturação, de decantação, isso a gente trabalha com hidroméis jovens de 1 ano de maturação, 1 ano. Então você investir no preparo, deixar o produto armazenado durante 1 ano e não poder vendê-lo, sem poder girar, encarece ainda mais o produto, em temperaturas baixas, né. Então a gente precisa o público-alvo são os curiosos, principalmente, né. Isso a gente consegue vender, mas o grande desafio é conseguir a recompra, né, conseguir fazer com que essas pessoas consigam voltar a consumir hidromel e gostar. Então, não são todos os públicos, infelizmente. É. Jora, você fala bastante de vinhos, assim, comparado com vinhos ou outras bebidas fermentadas, você acha que a produção de hidromel ela é mais fácil ou mais difícil em relação essas outras bebidas? Olha, é basicamente a mesma forma de produzir. Então não tem nenhum segredo na produção de hidromel. A gente vai diluir o mel na água, chegar no grau Brix que a gente precisa, no teor de açúcar que a gente quer, no que a gente quer, em qual é o teor alcoólico que a gente quer no hidromel final, né. Então a gente vai regular isso para atingir o hidromel que a gente quer. Mas, o grande desafio são os cuidados, né, de evitar contaminação cruzada, evitar porque depois o hidromel vai ficar muito tempo descansando, então a gente precisa ter todos os cuidados para evitar que a bebida não se degrade ao longo ou que se sofra oxidação ao longo do tempo, né, que ela vai ficar armazenada. Então a gente precisa ter esses cuidados, mas a dificuldade tecnológica em si não é diferente da do vinho. Ou de qualquer outra bebida fermentada. É mais fácil fazer hidromel do que fazer cerveja, por exemplo, não tem etapa de braçagem, não tem mas os cuidados é que precisam ser que tem que ter atenção com os cuidados na preparação, enfim, nos utensílios que a gente vai utilizar. Um dos problemas que vale salientar, é que a gente precisa usar água potável, obviamente, né. Mas a indústria, trabalha com água, geralmente água clorada nos produtos, né. E o cloro vai atrapalhar o processo fermentativo. Então a gente tem que fazer uma etapa de retirar o cloro, passar por um filtro de carvão ativado, algo assim, para conseguir não inativar a levedura, mas a água tem que ser potável. Então a gente não pode usar uma água de fonte. A gente tem que tratar a água e depois retirar o cloro para poder fazer que a fermentação seja facilitada. Mas fora isso sim, as leveduras também, a gente utiliza levedura que tenha uma resistência alcoólica maior, né. Então as leveduras para hidromel são muito mais caras, a gente tem que trabalhar com levedura que resista a 16% de grau alcoólico para evitar a autólise, né, do processo. Mas, fora isso o processo em si não é difícil, né, não é nada diferente do vinho, a questão mesmo são os cuidados preparo. Você falando desses cuidados, estuda muito a maturação, onde que você armazena a bebida para ter esse tempo de maturação? A gente faz o processo fermentativo, leva aí de 20 a 30 dias, depende muito da temperatura, né. A temperatura quanto menor, melhor é o perfil alcoólico, só que também vai demorar muito mais para fermentar, então tem que ter um mínimo, né, para que a levedura esteja viável, né, para conseguir fazer fermentação. Depois disso a gente faz a trasfega, né, a trasfega que é a clarificação do vinho, desculpa, do hidromel, ou vinho de mel, também não está errado. A gente faz a clarificação, faz isso, quanto mais tempo a gente deixar parado, mais clarificado o hidromel vai ficar. Depois disso a gente retorna ele para pipa,
que seria o fermentador, e cobre ele até a boca da tampa para evitar entrada de oxigênio. Ou ele pode ficar ali em clarificação, e isso já é um processo que vai maturar ele, vai melhorar o perfil alcoólico, ou então engarrafado já depois e deixa na adega na posição horizontal. Então aí ele vai ficar na temperatura de 18 graus, 20 graus nessa faixa. Engarrafado já com rolha para evitar a entrada de oxigênio, né? Qual que é a quantidade que você usa de mel, mais ou menos? Então, o mel varia, né? Um pouco o teor de grau Brix, mas a gente trabalha na faixa de 1/3. Se eu quiser, a gente trabalha com conversão de 0,6. Então, assim, ó, se eu faço uma solução que o Brix final vai ser 10%, misturo mel e água e o Brix final é 10%, eu vou ter uma expectativa de grau alcoólico de 6%, né? 0,6 a conversão. Então, se eu quiser ter 12, que é o que pelo menos se trabalha, na faixa de 12, eu tenho que chegar com Brix 20. Eu trabalho com Brix 22, 23 para eu chegar em 14%, tá? Porque é o máximo que a legislação permite. Quando eu trabalho com máximo, o meu hidromel ele vai se conservar por mais tempo, eu consigo deixar ele maturando, eu consigo colocar ele numa barrica de carvalho. Então eu prefiro trabalhar com grau alcoólico um pouquinho mais elevado, embora o rendimento de mel seja menor, né? Então quanto maior o grau alcoólico, menor vai ser o rendimento. Mas a gente trabalha mais ou menos nessa conversão de 0,6, tá? Claro que, como é uma reação, né, ela não vai ser 100% nunca. Às vezes dá conversão de 0,57, 0,58. Então a gente tem que trabalhar com essa margem de segurança para garantir que fique até 14, né, com mais ou menos 1 grau alcoólico, assim, mais ou menos, nessa faixa. Perfeito, Juarez. A gente só tem a agradecer a sua presença e as informações que você passou. Acho que até mesmo eu, particularmente, não sabia. E são muito interessantes e agregou muito para o nosso podcast. Então, assim, muito obrigada mesmo por ter participado, ter topado participar. E a gente ficou muito feliz. Com certeza. E a gente espera que as pessoas tenham mais esse interesse pelo hidromel, né? Que é uma bebida diferente e a gente é o mercado brasileiro, né? Mais uma obrigada, tá, Juarez? Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição se alguém precisar. Conexão Alimentar é um podcast do Cefet Valência criado pelos discentes e docentes da engenharia de alimentos. A gente espera que você tenha gostado do episódio e até a próxima.